alunos, tudo bem com vocês? Então, na nossa última aula nós falamos sobre a adição de números inteiros aí com mais de duas parcelas, né? Então, quando a gente faz vários cálculos de números inteiros, então tanto números positivos quanto números negativos e o zero, né? Dentro de uma mesma continha, como se fosse uma expressão numérica. Então, eu vou encaminhar para vocês a correção dos exercícios em anexo a essa aula, os slides, tá bom? Mas qualquer dúvida, entrem em contato no chat que eu esclareço lá para vocês, tá? Então, hoje a nossa aula é sobre as propriedades da adição de números inteiros, tá bom? E como que isso acontece, essas propriedades, quais que a gente utiliza aí, tá bom? Nós vamos trabalhar em cima das páginas 54 e 55 do livro didático. Então, acompanhem aí. Então, propriedades da adição. Podemos utilizar as propriedades para nos auxiliar na resolução e facilitar os cálculos. Anteriormente, vimos que o zero é o elemento neutro da adição de números inteiros. Então, na última aula, a gente verificou que o zero é um elemento neutro. Qualquer coisa somada a zero vai ser a própria coisa, tá? Lembrando aí. Se eu estiver devendo R$9 e não pagar nada, eu vou continuar devendo R$9. Se eu tiver R$100 na minha conta bancária e não entrar nada, eu vou continuar com R$100 na minha conta, tá? Agora vamos estudar outras 3 propriedades. Então, primeiro aí. Quanto que é mais 18 somado a menos 25? E quanto que é menos 25 somado a mais 18? Vamos ver? Então, mais 18 somado a menos 25 é menos 7, tá bom? É a mesma coisa que eu pensar. Eu tenho R$18, fiz uma compra de R$25 aí. Eu ainda fiquei devendo R$7. Ou, no outro lado aí, eu estava devendo R$25 e ganhei 18 para pagar minha dívida. Eu ainda continuei devendo R$7. Então, a ordem das parcelas, ela não altera a minha soma, tá? Essa propriedade qual é? A propriedade comutativa da adição. Mesmo na adição de números naturais, é a mesma ideia. Na de números inteiros, também, tá? Então, observe essas duas estratégias de resolução. Então, menos 9 somado a mais 14 somado a menos 1. Isso aqui é igual a, se eu somar o menos 9 com mais 14, eu vou ter mais 5. Se eu somar esse mais 5 com menos 1, eu vou ter mais 4, tá? Ou uma outra estratégia. Tenho menos 9, eu somo ao menos 1 primeiro, eu faço aquela soma, lembra? Só com os números negativos. Então, eu juntei os meus dois números negativos. Eu tive menos 10 aí. E aí, eu junto esse menos 10 a mais 14. Isso daqui vai ficar mais 4. Então, como que foi realizada cada uma dessas resoluções? Então, na primeira, a resolução foi feita na ordem que as parcelas estão escritas. Já na segunda, a gente somou primeiro os números negativos e depois a gente efetuou a diferença entre os positivos e os negativos. Então, se a gente associar de maneira diferente as parcelas, a minha soma não vai mudar. Essa propriedade é a associativa, tá? Quando a gente trabalha com números naturais, é a mesma coisa. Não importa por quem eu comece, se eu vou começar com os últimos números, se eu vou começar com o primeiro e o último e depois juntar o que está no meio. Não importa. Essa associação das parcelas vai resultar no mesmo número. Então, quando eu associo de maneiras diferentes as parcelas, aí a minha soma não vai ter alteração aí, é a minha propriedade associativa, tá bom? Então, agora vamos somar números opostos ou simétricos. Lembram o que são números opostos ou simétricos? Então, por exemplo, mais 16. Quem que é o oposto ao simétrico dele? É o menos 16, tá? Então, ó, menos 16 somado a mais 16 é quanto? E o 24 somado a menos 24 é quanto? Então, menos 16 somado a mais 16 é igual a 0. E o 24 somado ao menos 24 é igual a 0 também. Então, é a mesma coisa que eu pensar. Estou devendo R$16, tenho 16 ali para pagar, acabou, zerei, vou ficar sem nada, mas estou quitado aí na minha dívida. Ou, tenho R$24 na carteira, fui no supermercado, fiz uma comprinha ali, deu R$24. Então, também não vou ficar com nada, mas também não fico com dívida, tá? Então, quando a gente associa dois números inteiros opostos, o resultado é 0, tá? Essa propriedade é a propriedade da existência do elemento oposto. Essa é a única propriedade que vocês não tinham visto até o momento. Por quê?
porque ela só se aplica dentro do conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números naturais ela não existe. Por que ela não existe? Porque não existem números opostos no conjunto dos números naturais. Então, a propriedade da existência do elemento oposto é o quê? É para dizer pra gente que todo número ele tem um outro que seja oposto ou simétrico a ele dentro do conjunto dos números inteiros, tá bom, gente? Então, qualquer número, se eu pensar no menos 10, quem que é o oposto dele? É o mais 10, tá? Então, todo número possui um oposto ou simétrico dentro do conjunto dos números inteiros, mas com exceção do zero. O zero é como se fosse o meu eixo de simetria, tá bom? Então, vamos fazer aí alguns exercíciozinhos para fixar o conteúdo. Eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios 1, 2 e 3 da página 54 do livro didático. E o exercício 5 da página 55, ele é um desafiozinho, eu vou pedir como um trabalho, tá? Esse trabalhinho vai valer meio ponto na nota trimestral de vocês. E vocês vão encaminhar para o e-mail de trabalhos até o dia 3, que é amanhã, tá? Então, pode ser digitado para facilitar o envio. Passei poucos exercícios para vocês fazerem, mas em compensação tem um trabalhinho aí, tá? Então, pode ser digitado para facilitar o envio, não tem problema. Ou, se vocês fizerem manuscrito, tira uma foto legível, junta as fotos, né? Se for mais de uma folha, junta as fotos num arquivo só e encaminha tudo direitinho, com o nome, a série, a disciplina, para eu poder fazer a correção, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, deixem aí a dúvida de vocês no chat, eu vou estar respondendo vocês. Qualquer dúvida com relação à correção também, que eu mandei da aula passada, também perguntem aí, eu estarei à disposição, tá bom? Beijos, bons estudos e até a próxima aula.